Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 23 de junho de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E vamos falar um pouco hoje, que está um pouquinho mais tranquilo que ontem, era só um pouquinho, até porque tem muita informação hoje também. Nós vamos falar sobre os corpos dos três reféns israelenses que foram resgatados na faixa de Gaza. Lembrando a vocês que é importante esses resgates, porque significa que estamos chegando perto dos reféns vivos ali na faixa de Gaza, né? O Hamas, eles gostam de manter esses corpos de prisioneiros sequestrados também, porque eles negociam isso com Israel. Então o fato de Israel ter conseguido resgatar, mesmo que seja o corpo de três reféns mortos, é uma coisa positiva, né? Teve mais ações aqui na faixa de Gaza e também aqui no sul do Líbano, e infelizmente tivemos uma igreja na Síria, uma igreja católica que foi atingida, um massacre, um monte de gente morta. Vamos falar sobre isso também. Mas é lógico, o principal é a interação com o Irã. O Irã fez mais ataques contra Israel hoje, fez vários ataques com poucos mísseis, né? Então, ao contrário de fazer grandes baterias de mísseis, o Irã parece que preferiu incomodar mais os israelenses, lançando poucos mísseis de cada vez para fazer vários alarmes ao longo do dia. Só que, na verdade, nesse caso, acaba sendo mais fácil para a defesa antiaérea, porque quando tem poucos mísseis, você não sobrecarrega a defesa antiaérea e acabou que não tivemos, por exemplo, nenhuma vítima fatal, embora algumas coisas tenham sido atingidas hoje, sim, infelizmente, lá em Israel. Parece que teve 7 quedas, 7 pontos de toque né, do míssil no chão, mas nenhuma vítima, felizmente, hoje, né? E, bom, Israel, por outro lado, está fazendo vários ataques lá no Irã. A gente vai falar um pouco ainda sobre alguns detalhes que saíram da operação sobre Fordow, né, que aconteceu anteontem, né, dos americanos, mas Israel bombardeou Fordow hoje também, vamos explicar aqui o porquê, e também destruiu a prisão de Erin, que é a prisão onde os prisioneiros políticos do Irã ficam guardados, né, ficam presos lá pelo regime, coisa e tal. Então, espera-se que eles consigam sair depois que as instalações da prisão foram destruídas ali. E também muitos quartéis da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã foram destruídos. Estima-se até 1.200 pessoas da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã tenham sido eliminadas hoje. A gente vai falar sobre isso. Uma outra coisa que está chamando a atenção: o Catar fechou espaço aéreo, decretou emergência e pediu para todo mundo ficar preparado. Será que o Irã vai atacar o Catar? Por que o Irã atacaria o Catar? Vamos tentar entender o que pode acontecer disso daqui. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estado Robocrático, professor de balé do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu vou aproveitar que hoje está um pouquinho mais folgado do que ontem para falar de algumas coisas que era para ter falado ontem, mas que não deu tempo porque tinha muita coisa para falar ontem, né? Então, bom, continuam as operações israelenses lá em Gaza, mais túneis do Hamas descobertos ali, ainda se descobre muitos túneis do Hamas, e infelizmente ou felizmente, dependendo da maneira como você encara a coisa, os corpos de 3 reféns do Hamas foram resgatados por Israel: Ofra Kedar, Jonathan Samarno e Shai Levinson. Foram resgatados os corpos deles, já estavam mortos. De novo, não é o que a gente espera. A gente sempre espera pegar os reféns com vida, mas a gente não sabe. Muitos dos reféns já foram mortos, infelizmente. E o resgate de corpos, como eu mencionei, não deixa de ser uma coisa positiva. Primeiro, é positivo porque as famílias podem ter um fechamento, podem enterrar os seus entes queridos, enfim. Eu sei, não é o ideal. É lógico, a gente queria eles vivos, né? Mas e outro lado é que isso indica que Israel está cada vez mais com mais liberdade de operação lá em Gaza. Lembra que corpos dos reféns também são sequestrados pelo Hamas. O Hamas demanda coisas em troca desses corpos de reféns. Então o fato que Israel conseguiu resgatar esses corpos numa operação especial do Shin Bet, do IDF, é uma coisa positiva. O Hamas está cada vez mais fraco na faixa de Gaza, Israel está chegando cada vez mais perto dos reféns que restam, tanto dos reféns que infelizmente já estão mortos, quanto dos reféns vivos, né? Então meus sentimentos aí às famílias e aos amigos dessas pessoas, mas bom, não deixa de ter um lado positivo isso, né?
Bom, os ataques do Irã contra Israel, um monte de ataques do Irã contra Israel. Hoje teve vários mísseis que atingiram o solo, 7 mísseis no total, mas só em áreas que não tinham nada. E aí entra aquilo que eu falo para vocês, né? Parece que isso daí é a defesa antiaérea israelense errando mísseis, ou sendo menos segura, mas não é. A defesa antiaérea você sempre faz um cálculo, cada míssil de defesa antiaérea é muito caro. E se você lançar um míssil agora, pode ser que você não tenha esse míssil quando você precisar de verdade. Então, o que está acontecendo, na verdade, é que o Irã está jogando míssil em lugares que não tem nada, está jogando mísseis aleatoriamente, sem preocupação nenhuma. Então, o que está acontecendo é perda de precisão dos mísseis do Irã. E aí, quando o pessoal da defesa antiaérea israelense faz a conta, vê que o míssil vai cair no meio do deserto, deixa passar, não vamos desperdiçar um foguete, que a gente pode precisar, um interceptador que a gente pode precisar depois, nesse míssil agora, que ele vai cair no deserto. E, de fato, caíram 7 mísseis e não atingiu ninguém seriamente. Não tivemos mortes e feridos hoje até este momento. Teve um caso aqui em Ashdod, de um míssil que caiu próximo da estrada aqui. Não causou morte de ninguém, ferimento de ninguém, mas certamente foi uma coisa assustadora esse míssil cair aqui, né? E esse foi o tipo de míssil que a defesa antiaérea israelense deixou passar. Pô, deixa passar, não vou desperdiçar um interceptador num míssil que vai cair no meio do nada, né? E teve mísseis, porém, que caíram perto de residências. Aqui tem o pai e a filha aqui, que estavam na casa que foi atingida, mas felizmente eles sobreviveram, não tiveram problema. Então, alguns desses pontos de contato foram em residência, sim. O caso da dona Ivete é mais antigo, foi alguns dias atrás. Infelizmente, a gente teve a notícia agora que ela era uma sobrevivente do Holocausto. Olha que loucura, né? Sobreviveu ao Holocausto nazista e foi morrer agora no terrorismo do Irã, né? Infelizmente, o antissemitismo ainda continua vivo no mundo. Um monte de gente defendendo o Irã, eu não consigo entender isso. Assim, não me parece normal esse tipo de coisa, né? Bom, Israel também fez vários ataques no sul do Líbano, né? Matou 7 terroristas do Hezbollah nos últimos 3 dias no sul do Líbano. Vocês podem ver aqui um monte de bolinhas aqui, de coisas sendo atingidas aqui. Provavelmente o Hezbollah se preparando para responder pelo Irã. Israel já vai lá e já elimina esse pessoal antes, né? Bom, falando do Irã propriamente dito, né? Antes da gente falar do Irã, hoje vamos falar do ataque da Operação Martelo da Meia-Noite, que aconteceu há alguns dias, o ataque que mudou tudo. Então a gente tem uma série de informações aqui. Primeira coisa, lembra que a gente falou sobre os B-2 que saíram da base lá de Missouri, indo para o oeste e abasteceram no Havaí, coisa e tal? Aparentemente isso era tudo falso. Olha que coisa, né? Veja, as pessoas falam assim, mas então você está comprovando que as pessoas podem ser enganadas na internet? Eu nunca disse que as pessoas não podem ser enganadas na internet. O que eu disse é que é mais difícil enganar as pessoas por muito tempo e muitas pessoas na internet. Enganar muita gente por pouco tempo ou pouca gente por muito tempo, você até consegue. Mas enganar muita gente por muito tempo na internet é mais difícil do que enganar com a mídia tradicional. Esse é o meu ponto, né? E, de fato, fomos enganados, né? A gente falou sobre isso aqui, falamos sobre os B-2 indo, e lógico, agora fica muito clara a coisa. Lembra que eu até falei assim, né? Deve ser um desafio para os Estados Unidos planejar uma operação dessa, com todo mundo acompanhando as coisas, todo mundo sabendo que os B-2 estão indo aqui, né? Agora a gente entendeu a jogadinha, né? O pessoal lá tem uma cartinha na manga. Enquanto eles botaram esses aviões de disfarce, a gente não sabe nem se eram B-2 de verdade, mas eram aviões de disfarce, indo para o ocidente em direção a Guam. Os verdadeiros B-2 foram para leste e atravessaram pela Europa. Aí é muito mais tranquilo, já entraram por Israel aqui, com certeza, a Jordânia, e fizeram o ataque aqui em Fordol. E os Natanz, Isfahan e Natanz, pelos mísseis lançados. Parece que também Natanz também usaram a GBU-57 em Natanz, tá? Porque lembra que tinha ainda uma parte de Natanz que era enterrada. É mais leve do que Fordó, mas de qualquer forma já resolveu também ali em Natanz o ataque americano, né? Então, a gente tem a informação aqui da preparação e coisa e tal. Acabou que funcionou muito bem esse ataque, né? O OPSEC foi muito bom, até com enganação para o outro lado, o que fez muito sentido, né? Isso aqui em tempo do Irã, a gente tem aqui o ataque americano. Antes da 1h da madrugada lá no Irã, lembra, o ataque foi 2h30 mais ou menos, 1h da madrugada, drones israelenses ativaram a defesa antiaérea iraniana em vários pontos.
para disfarçar, entendeu? Então tinha um monte de drone ali, aí os iranianos acharam, não, que eles vão atacar a gente com drone, não sei o que lá, e coisa e tal. A 1h14 da madrugada, isso aqui, 1h14, devia ser por volta das 7h30 da noite aqui no Brasil, os jatos passaram por Shiraz, né? Às 1h22, múltiplas aeronaves foram vistas sobre a região central do Irã, provavelmente os B-2. Às 2h04, 2 jatos, bombardeios e uma explosão muito grande reportada próximo de Qom, ou seja, devem ser os ataques. 2 horas da madrugada, era 9h30 aqui no Brasil, alguma coisa assim. Não, 8h30 aqui no Brasil. E depois, próximo de Fordó, provavelmente foi o ataque ali, né? Às 2h13, a explosão ouvida próxima de Kashan, ou seja, eram mais ataques ali, que é outra área próxima de Fordó, né? Aqui, ó. Às 2h38, explosões em Fordó. Acredita-se que foi um drone interceptado, mais tarde se provou falso, ou seja, os iranianos acharam que tinham interceptado um drone, mas era o bombardeio feito ali, né? Às 2h41, uma explosão grande na instalação de Isfahan. Aí já eram os mísseis Tomahawk vindos do Golfo Pérsico, né, do submarino. 2h46, que é 9h46 aqui no Brasil. Não, desculpa, lá o fuso horário é 2h30. Então era 9h16 aqui no Brasil. Explosões próximas da usina de Natanz. E 2h55, muitos erros de GPS na região, e aí isso foi o fim do ataque. Depois os aviões todos voltaram para os Estados Unidos, né? Foram uma missão de 40 horas direto, sem parar, né? Outra coisa curiosa, aqui ó, surgiu esse vídeo, que ninguém sabe se isso daqui é verdadeiro ou não, eu vou tocar para vocês aqui, dizendo que eram justamente as tropas de forças especiais israelenses próximas de Fordó, ali em Qom. Se é de verdade, se não é, eu não sei dizer. Eu vou tocar para vocês aqui. O que eles estão falando me parece israelense, me parece hebraico, mas eu confesso que eu não conheço tão bem assim para dizer o que eles estão falando aqui. E isso confirma que a gente falou que haviam tropas em solo israelenses também, forças especiais israelenses em solo. A gente ouviu que parece ser um helicóptero, né? Pareceu o som de um helicóptero. Enfim, as informações a gente tem agora de em que pontos das instalações seriam os ataques. Então isso daqui corresponde, essa parte aqui teria atingido uma parte aqui do hall das centrífugas, né? E aí basta uma bomba explodir aqui para explodir a coisa toda, e a outra teria atingido essa área aqui, que é uma área central importante aqui, né? A gente não sabe exatamente o que foi, qual foi a destruição total, mas eles mostram justamente que era o sistema de ventilação. Nos dois casos, a ventilação aqui e a ventilação aqui teria sido por onde entrou isso daqui, né? Essa imagem aqui, ó, é da época que estavam construindo Fordó. Então essas ventilações estavam aparecendo ainda. Depois tudo foi coberto por terra, mas era um ponto frágil, por isso que os Estados Unidos atacou exatamente ali, né? Acho que é só isso daqui, não tem mais novidade nisso daqui, né? E aqui, segundo a avaliação do pessoal, aqui, parece que toda a parte sul da montanha está coberta em resíduo da explosão. Então você vê aqui nessa imagem, né, aqui, ó, no GIF, que parece que realmente tem resíduo de explosão aqui, ou seja, teve ejeção de material. É que realmente fica só aquele caninho, é o tipo do cone de explosão que acontece, esse é bem fininho mesmo, com ejeção de material do mesmo jeito, né? Segundo, o pessoal está dizendo aqui que esses destroços são consistentes com uma explosão termobárica altamente pressurizada dentro de um conjunto de túneis, né? O que é exatamente o que aconteceu ali naquele ponto, né? Quando o túnel é super pressurizado, o que acontece? Uma explosão, a explosão ela é na verdade um aumento do volume do ar, né? Então quando ela está num lugar aberto, o ar pode se expandir em todas as direções. Com isso a explosão fica mais fraca. Quando você tem uma explosão num lugar fechado, o ar só pode se expandir naquela direção ali. Então ele é muito mais pressurizado, gera uma força destrutiva muito grande. Por isso que eu digo para você, basta uma explosãozinha ali dentro de Fordó para destruir a coisa toda completamente, né? E aí, isso aqui é um ataque feito
com explosivos termobáricos em 14 de maio de 2021, e aí você mostra como é que isso forma um jato para cima, forma um jato de coisa lançado, porque o único ponto de saída é o mesmo ponto que a bomba entrou, né? Então, esses foram os ataques aqui, o jato que aconteceu aqui, e é consistente com esse tipo de imagem que a gente vê aqui. Certamente o vento estava soprando para cá, então jogou essa nuvem de destroços, né? Então, ou seja, teve muita destruição nisso daqui, com certeza, né? Além disso, teve um outro ataque à usina de Fordó hoje, né? Alguns usam o W aqui, Fordó, mas aparentemente é Fordó. O W é bem curtinho, né? Fordó. O ataque visa bloquear o acesso ao local. Outros alvos de bombardeio israelense são a prisão de detentos de Evin, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, Israel atingiu aqui as entradas da usina de Fordó. Por quê? Porque quer justamente evitar que o Irã investigue o que aconteceu lá. Não vai investigar nada, a gente vai destruir esse negócio completamente aqui. Quanto mais tempo ficar a destruição lá dentro, melhor, né? Bom, tá circulando esse vídeo aí na internet. Não, isso não é um dos buracos da explosão. Isso aqui é um poço que tem no Marrocos, tá? Então, só para avisar vocês, estão dizendo aqui, que parece ser um ponto de impacto de uma das GBU-57 ali em Fordó e coisa e tal. Não, não é isso daqui. Isso daqui é um poço que tem conhecido, é famoso. Isso aqui é um ponto turístico lá no Marrocos. Bom, hoje teve uma série de ataques israelenses contra várias instalações de Teherã, tá? Primeiro atingiu uma universidade ligada ao regime iraniano, múltiplas instalações da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, o Ministério de Energia do governo lá em Teherã e principalmente a prisão de Evin. A prisão de Evin é uma prisão de segurança máxima que tem lá no Irã, que é a prisão onde o regime mantém os prisioneiros políticos, né? Então é uma prisão onde está a oposição ao regime lá. É uma prisão muito segura, tem muita coisa de tortura nessa prisão, muita suspeita de tortura e coisa e tal. Enfim, também foi atingida a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar mais sobre essa coisa da prisão, tá? Também foi atingida a companhia de distribuição de energia elétrica lá em Teherã, né? Então, além disso, teve outros pontos atacados. Mais comandos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, os quartéis-generais em Bagil, também a parte da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, a base que é responsável pela polícia de costumes do Irã, o pessoal que fica batendo em mulher na rua porque não está usando o hijab direito, né? Em ataque para outro grupo aqui, outros grupos militares aqui foram atingidos também lá, né? Tá aqui, ó, ataque de Israel contra a prisão de Evin no Irã, né? Mas aqui nesse vídeo não tem muita novidade não, a gente tem vídeos melhores aqui na internet. Aqui, ó, Israel atacou a entrada da prisão de Evin, infame, né? Infame prisão de Evin, onde são mantidos os políticos prisioneiros do Irã, né? O objetivo é libertar os prisioneiros. Make Iran Great Again. O Trump falou isso numa postagem ontem, o pessoal agora está fazendo isso, né? Aí aqui o pessoal está falando aqui sobre a prisão de Evin, é esse prédio aqui, e que isso é um dia histórico, né? Isso aqui são vídeos antigos das condições da prisão de Evin, de muita tortura, muito isolamento, né? Um monte de gente amontoada lá, realmente muito triste isso. Tem várias imagens de tortura e coisa e tal de lá. Espero que tenha o resultado. Isso aqui é o resultado. Parece que a prisão está totalmente... A parte da guarda está totalmente destruída. Então é possível que as pessoas que estão presas consigam sair. A gente não sabe ainda o que está acontecendo aqui. O Israel explodiu os portões e a polícia ali na prisão de Evin. Pessoas que têm algum parente lá dentro estão tentando entrar lá para libertar esses parentes, né? Aqui, ó, também parece que o hospital da prisão de Evin também foi atingido para justamente libertar esse pessoal aqui. Vamos esperar pelo melhor. Não temos ainda informação se os prisioneiros políticos conseguiram sair, mas a expectativa é essa, né? Então, mais um monte de imagens aqui de ataques. Essa aqui é Sheikh Bahai área. É a área de Sheikh Bahai em Teherã, que é onde tem um comando do governo iraniano para ataques cibernéticos e coisa e tal. Aqui, ó, a base de Basij, totalmente destruída, é onde fica a polícia de costumes do Irã. Então, excelente, destruída completamente ali. Mais ataques aqui, outros ataques, quartel-general da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Um monte de coisa destruída aqui. Mais ataque em Karaj também, o quartel-general da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã em Karaj também foi obliterado.
mas aqui estão dizendo que num total entre 500 e 1.000 mortes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã hoje, né? Então Israel atacou todos os grandes prédios dessa Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Claramente está enfraquecendo o regime do Irã. Isso tem dois objetivos. Um objetivo é eventualmente favorecer uma troca de regime, pode ser que o pessoal consiga derrubar o Ayatollah. Outro objetivo é que mesmo que não derrube o Ayatollah, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã vai ser muito prejudicada nisso daí, vai ter muita coisa destruída, né? Hoje Israel enviou um alerta para os residentes de Teherã, pedindo que todos eles evitem áreas que são fábricas de armas, sites militares e empresas locais de segurança, né? Ou seja, Israel pretende continuar bombardeando isso daí até extinguir essas forças todas do Irã. Eu acho que tem que aproveitar que neste momento Israel tem o controle aéreo sobre o Irã totalmente, ir lá e dizimar esse pessoal todo lá, né? Aqui, ó, outra coisa que Israel atingiu foi esse relógio da destruição de Israel. Os ayatollahs botaram um relógio dizendo quando é que vai destruir Israel e não sei o que lá, e agora o relógio foi destruído. Tem a sua ironia, né? Teve um comandante da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, da guarnição de Ashura, que teria sido atingido no carro dele por alguém, né? Provavelmente um agente do Mossad. Mas ele sobreviveu. E aí chamaram a ambulância e aí a ambulância foi atingida, o cara morreu. Então Israel eliminou o cara, conseguiu eliminar o cara, né? Algumas horas atrás, a televisão do Irã parou de funcionar e começou a tocar música. Ninguém sabe o que está acontecendo, não sabemos se já voltou, pode ser que já tenha voltado. Mas ela chegou a parar a transmissão dos programas, da programação normal, começou a tocar música. É sinal que a coisa não está bem lá no regime, não. É o que eu falo para vocês. Pode ser que, né, seja só uma coisa temporária, um erro na programação, mas pode ser coisa mais séria também. Outra coisa, o Irã estava muito animadinho querendo fechar o Estreito de Hormuz. A China falou que, ó, pode fechar o Estreito de Hormuz não. A China seria a pior prejudicada por um fechamento no Estreito de Hormuz, porque a China hoje é a grande importadora de petróleo do mundo, né? Os Estados Unidos já não importam tanto petróleo, já produzem mais até do que consomem. O Brasil também produz muita coisa. A China é um país que ainda produz muito pouco petróleo, né? Então eles seriam muito afetados. Então a China pediu educadamente para o Irã, ó, se fechar vai dar merda. Então eu acho que nós estamos safos por enquanto, não vai ter fechamento do Estreito de Hormuz. Não sei, pode ser que eles façam do mesmo jeito, né? Deixa eu aproveitar e falar sobre um ataque aqui na Síria, em Damascus. Infelizmente, isso aqui é a liturgia, isso aqui é a missa de Corpus Christi, da quinta-feira, que aconteceu agora nessa igreja. Aqui, olha só, olha que bonitinho, uma igreja católica na Síria, tem igreja católica na Síria, né? Eu não sei se é católica ou se é ortodoxa, agora eu fiquei na dúvida, parece ortodoxa, né? Mas de qualquer forma, uma igreja cristã na Síria, né? E, infelizmente, eu não posso tocar o vídeo, infelizmente. Ataque terrorista na igreja de Mar Elias, em Damasco, na Síria. Relatos iniciais apontam 25 mortos. Mostra um monte de corpo. Esse vídeo eu não posso mostrar para vocês. Foi isso aqui, ó, nessa cerimônia. Eles estavam fazendo a cerimônia, Corpus Christi, né, feriado católico, feriado cristão, na verdade, e comemorando, e houve um atentado à bomba ali, e infelizmente um ataque terrorista em Damasco. Infelizmente a Síria ainda tem muitos terroristas ali, né? Meus sentimentos aí ao pessoal lá da Síria. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra, mais uma vez, não traz nenhuma novidade. Fala que o Irã está prometendo retaliar e até aqui só tem atingido Israel, né? Agora a gente vai falar que o Catar, o pessoal está preocupado com o Catar. Vamos ver aqui as informações, né? Bom, o Trump mandou um tweet aqui dizendo, olha, vamos manter o preço do petróleo baixo. Eu estou olhando, vocês estão jogando diretamente nas mãos do inimigo, não façam isso. Que inimigo que ele está falando aqui? Ele está falando do Irã. O inimigo é o Irã. E a Rússia também. A Rússia também ajuda com isso aqui, mas ele está falando do Irã. Por que ele está falando isso? O recado claramente é para a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita ela tem capacidade de produzir muito mais petróleo do que está produzindo agora. Então, como subiu o preço do petróleo, é só a Arábia Saudita começar a vender mais petróleo que o preço do petróleo cai de novo. Então, o Trump está falando para a Arábia Saudita aumentar a produção de petróleo para equilibrar os preços e coisa e tal. Você está jogando na mão do inimigo. Você sabe, o Irã e a Arábia Saudita são inimigos mortais um do outro, né? E é por isso que eu falo para vocês que o BRICS nunca iria funcionar, porque você tem vários inimigos mortais dentro dos BRICS, né? A China e a Índia
são inimigos, tem região de fronteira que não concordam, tem briga de fronteira entre os dois. O Irã e a Arábia Saudita, dois inimigos que estão dentro dos BRICS. Nunca iria a lugar nenhum isso, né? Enfim, de qualquer forma, esse foi o recado do Trump. Espero que a Arábia Saudita ouça ele. Por quê? Porque aí cai o preço do petróleo. Aqui no Brasil, a gente não vai ter mais aumento de gasolina e a Rússia também se ferra com isso, né? Bom, o Reza Pahlavi, que seria o descendente do Shah Reza Pahlavi, que governou o Irã no passado, ele fez um discurso se colocando à disposição para reviver o Irã e coisa e tal. O discurso dele inteiro está aqui na conta dele do Twitter, eu não vou ler tudo, mas o ponto ele pediu que o Khamenei saia e encare um tribunal, pediu para os oficiais sêniores do regime que estão com sangue em suas mãos para fazer o mesmo, pediu que as Forças Armadas procurem ele e anunciou novos canais de comunicação para quem quiser abandonar o regime do Khamenei, né? A gente não sabe se isso vai funcionar, mas é uma boa pedida. De novo, eu não gosto muito de monarquia, não sou um monarquista, mas eu acho que nesse momento, entre monarquia e a teologia do Irã, eu não tenho dúvida nenhuma, eu sou monarquista desde criancinha, né? Se forem só essas duas possibilidades, né? Aqui só uma curiosidade, a cabine dos B-2 que fizeram o ataque lá. É bem confortável, o avião é todo eletrônico, todo praticamente automatizado, né? E tem um espaço grande aqui, esse aqui é o cockpit do B-2 que fez o ataque lá, né? Complexo pra caramba, só curiosidade isso. Por enquanto, o Irã falou um monte de coisa, falou que vai atacar, que vai destruir os inimigos, que vai destruir a América e não sei o que lá, mas falar esse pessoal é barato pra caramba pra esse pessoal, né? Agora, aconteceram algumas coisas preocupantes aqui. Primeiro, o ministro da Defesa do Catar, o ministro das Relações Exteriores do Catar anunciou o fechamento do espaço aéreo do Catar, tá? O Departamento de Estado americano pediu que os seus cidadãos se mantenham, que estiverem no Catar, para se manter escondidos, não sair à rua, tomar cuidado, né? E as aeronaves, todos os voos que vão para o Catar, para o Golfo Pérsico e o Oriente Médio estão parados nas próximas 48 horas. Então, não está tendo voo para aquela região ali por cautela, né? A Inglaterra também pediu que os seus cidadãos do Catar se escondam e tomem cuidado. O ministro do Catar afirmou que esse aviso que foi feito não é nenhuma ameaça específica, só para tomar cuidado e coisa e tal, né? Mas tá todo mundo falando isso, né? Muito, muito preocupante, né? E o Catar tá praticamente sem nenhum avião aqui em cima do Catar. Todo mundo fechou aqui o espaço aéreo, não tá mais passando pelo Catar aqui. Bom, eu não sei o que pode ser, tá? Ninguém sabe. Até aqui não aconteceu nada. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo não aconteceu nada. Pode ser que aconteça mais tarde. Agora, o Catar, ele tem várias bases americanas, né? O Catar e o Bahrein são lugares que têm bases americanas muito fortes aqui. Isso poderia dizer que o Irã vai atacar essas bases? Pode ser, porque o Irã pode ter medo de atacar o Kuwait, o Iraque, a Arábia Saudita e o Emirados Árabes Unidos, porque são maiores. O Catar e o Bahrein, embora sejam até mais ricos, né? Sejam países muito ricos, não tem tanta força militar quanto a Arábia Saudita, quanto Emirados Árabes Unidos. Então talvez o Irã esteja planejando fazer um ataque às bases americanas aqui no Catar. É isso? Não é isso? Não sabemos. O fato é que o Trump falou que se atacarem as bases americanas no Oriente Médio, que ele vai responder com mais violência. Vai acontecer isso? Não vai acontecer? Não sabemos, né? Então, há uma preocupação nesse sentido, é o que eu estou passando para vocês. A preocupação existe. Vai acontecer alguma coisa, a gente não sabe, né? Fora isso, o Irã não fez mais nada, não está conseguindo fazer mais nada, totalmente inefetivo esses ataques iranianos contra Israel, cada vez menos efetivos no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.